E aí, beleza? Bom, de vez em quando me pedem para fazer um vídeo falando sobre livros ou filmes. Eu fiz um vídeo sobre o Coringa e tal. Já falei eventualmente sobre um livro ou outro em partes dos meus vídeos. Mas eu resolvi então hoje fazer um vídeo para vocês falando sobre um livro, aliás, um livro sensacional, um dos grandes clássicos da literatura, o livro mais conhecido, mais lido do Dostoiévski, que é um dos grandes nomes da literatura do século XIX, que se chama Crime e Castigo. E eu prometo que não tem muito spoiler, eu vou só chamar a atenção de alguns detalhes para pedir para você ler o livro. E depois, daqui a algumas semanas, eu venho trazendo um outro vídeo aqui falando sobre isso. E o que eu quero chamar a atenção para você é que você tente perceber, ao ler esse livro, se o personagem principal, o Raskolnikov, ele não tem TDAH. Porque para mim tem. Eu não estou cravando aqui não, até mais para deixar uma janela aberta aí para o contraditório. Mas eu acredito que tem sim TDAH. E muitas pessoas vão dizer, como você pode dizer isso? Em nenhum momento do livro mostra ali aqueles sintomas do DSM claramente descritos. Olha, não tem os sintomas do DSM, mas o comportamento dele, a vida que ele leva, as decisões que ele toma na vida, a forma que ele se comporta diante dos desafios que a vida coloca diante dele, são típicas de um adolescente, um adulto jovem com TDAH. Eu disse que não tem spoiler, mas algumas coisinhas que vêm lá no começo do livro, tá bom? Em primeiro lugar, ele é um jovem inteligente, reconhecido como bastante inteligente por colegas e professores da Faculdade de Direito de São Petersburgo, onde ele mora. Pobre, vindo do interior, mora num quarto de pensão e vive de pequenos trabalhos que ele faz para se sustentar. Só que já no começo do livro mostra que ele não tem feito mais esses pequenos trabalhos, ele não se engaja mais nessas atividades como antigamente. Aliás, a própria faculdade ele parou de frequentar. No começo ele faltava algumas aulas, com o tempo começou a faltar cada vez mais, até que deixou de ir e já não ia há algum tempo. Foi se desanimando e acabou num ponto onde o livro começa, estando a maior parte do tempo dentro do quarto. Que quando ele encontra com um amigo, logo no começo do livro também, o Razumikin, o amigo fala com ele, mas por que você sumiu? Você era um cara tão legal, seus trabalhos na faculdade eram tão interessantes, você escreveu um texto tão legal daquela outra vez, você não está indo mais à aula por quê? E ele não tem muita resposta para dar, o cara diz que está sem dinheiro e tudo, o cara oferece para ele um trabalho de tradução, ele pega e não faz, deixa para depois e nunca que conclui aquilo, né? Agora, muita gente vai dizer assim, claro que isso não é TDAH, isso é depressão, né? Ele não faz as coisas que fazia antes, ele está desanimado, ele está se sentindo mal consigo mesmo. Isso é porque ele está desmotivado, ele está acreditando que não vai conseguir fazer, que não está desmotivado, né? Não tem motivação para viver, ele não tem motivo, ele não tem gosto pelas coisas que ele fazia antes mais e é por isso que ele não faz. Mas está muito claro que não. Porque ele continua se vendo de maneira muito positiva. Ele acha que ele é maior do que aquilo, ele acha que ele é maior do que aquele quarto de pensão, que ele é maior do que os amigos que ele tem, que ele é maior do que a universidade, do que os professores que ele tem na universidade. Ele acha, inclusive, que ele é tão grande a ponto de ser justo que ele cometa um crime de assassinato contra uma pessoa que ele considera muito inferior para se apropriar do seu dinheiro e aí sim construir uma vida e uma filosofia e um ideal que seria exemplo para os outros e que seria engrandecedor para a humanidade. E esse é um pensamento típico do TDAH. A gente muitas vezes nos vê de forma até mesmo grandiosa, mas não consegue fazer o beabá, não consegue fazer o feijão com arroz do dia a dia, né? A gente acha que vai produzir um trabalho na universidade que vai ser sensacional e vai revolucionar o nosso campo de trabalho, de estudo, mas não consegue fazer as tarefas que a gente tem para fazer para chegar na prova e conseguir ter um desempenho razoável, né? A gente
com o tempo vai se desanimando, e o que era uma falta eventualmente, aqui e ali, num dia especial, começam a ser faltas mais frequentes, mais repetidas, de repente toda semana já tem aula que você não vai, até que você percebe que há algumas semanas ou meses não vai mais ao cursinho, à faculdade, aonde quer que seja, se não há uma vigilância intensa em cima de você. Enfim, e o livro vai seguir. Eu juro que eu não contei nem um quarto da história, mas essa interpretação acerca do Raskolnikov, se não me engano, não falo russo, para surpresa de todos aí, mas essa interpretação a respeito dele eu gostaria de deixar, porque muitas vezes, quando estamos entrevistando numa consulta um jovem adulto, mesmo um adolescente ou um adulto mais velho com TDAH, o que a gente vai perceber não é que ele perde os objetos imateriais, que ele se distrai durante a aula, que ele fala na hora que não se espera que ele fale, que ele não consegue esperar a sua vez, ou esses sintomas clássicos do TDAH. O que a gente vai ver é o impacto que esses pequenos sintomas trouxeram ao longo da sua vida. Porque a pessoa não chega no consultório do médico aos 30 anos dizendo assim: ah, doutor, eu tenho um problema que é o seguinte, eu tenho dificuldade na leitura, eu vou lendo, na hora que eu vejo eu perdi a atenção, aí eu não consigo manter aqui por muito tempo, eu perco meus objetos toda hora e é isso que eu vim me queixar. Porque isso ele tem até vergonha, porque foi criticado a vida inteira por ser assim. A gente vai perceber o diagnóstico observando o quadro geral da vida da pessoa e os impactos que esses sintomas vão trazer na construção da sua personalidade, na construção da sua carreira, na construção dos seus relacionamentos e da sua vida em geral. Tá certo? Portanto, leia o livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. É um clássico da literatura, é um livro delicioso de ser lido e que vai te surpreender e tem um final. Dostoiévski era um gênio, né? Era um gênio. Esse é só o primeiro dos que eu sugiro que você leia dele, mas vamos ficar por aqui hoje que eu também não quero te dar trabalho demais. Tá bem? Então é isso aí. Daqui a algumas semanas, vocês me cobrem se eu estiver atrasando, mas daqui a algumas semanas eu venho falar sobre o resto do livro. Vou dar um tempo para vocês lerem antes. É isso aí, até mais, tchau, tchau.